Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar mostrando como eu faço o meu brigadeiro de leite ninho, tá? E o vídeo vai ser eu fazendo o recheio e a montagem do bolo, tá? Eu vou para o bolo que eu vou montar, que é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura. Eu vou começar fazendo uma proporção para 2 camadas de recheio, usando 2 caixinhas e meia de leite condensado, 2 de creme de leite, 6 colheres de leite em pó ninho. Ou seja, para cada caixinha de leite condensado eu uso 3 colheres de leite em pó. Se você for fazer brigadeiro, você usa 3 colheres de chocolate em pó 50%. Aí a receita do brigadeiro já é outra. Também tem vídeo aqui no canal que eu ensino o meu brigadeiro, mas vocês querendo eu repasso para vocês de novo a receita. Tá? Eu não vou não tá aí na mesa a terceira caixinha, com a qual eu vou usar metade apenas, mas vocês vão ver aí no vídeo que eu vou colocar apenas metade da outra caixinha, porque são 2 caixinhas e meia de leite condensado, tá? Essa receita vai me render 2 camadas de recheio no meu bolo de 20 centímetros de diâmetro, tá? Tem muita gente que tem dúvida com a proporção de recheio, que coloca num bolo de 20 centímetros de diâmetro. A proporção de recheio vai depender muito do qual tipo de recheio que você vai usar, o rendimento, né, desse recheio. Quando é brigadeiro, para esse bolo, para essa medida desse bolo, eu uso 2 caixinhas e meia, porque se for usar uma caixinha só brigadeiro de leite ninho ou brigadeiro de chocolate, não vai render tanto. Então eu coloco mais meia caixinha que vai dar diferença, tá? Então, segue a receita aí passo a passo e o demais é só você aproveitar de início, já misturar o leite em pó com o leite condensado, porque o leite condensado é mais denso, então o leite em pó ele vai dissolver rapidinho, né? Reparem bem que eu tô dissolvendo o leite em pó no leite condensado. E se você quiser fazer esse brigadeiro de leite ninho trufado, é só acrescentar chocolate branco, tá? Aí agora eu tô colocando 2 caixinhas de creme de leite, eu uso com 17% de gordura. Embora o leite em pó, esse integral que eu uso, já tem bastante gordura, tá? Esse é o ponto do recheio, tá? É um ponto ótimo, olha o joinha. Vou, né, separar, dividir numa travessa para que venha esfriar rápido esse recheio. E vou deixar descansando em temperatura ambiente. Eu divido assim na travessa, que fica bem melhor para mim rechear. Aí ali eu coloquei um pouquinho a mais, então eu tô colocando lá direitinho para poder ficar direitinho a proporção do recheio. E eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Eu coloco um plástico em contato com o recheio para não criar aquela película, aquela pele em cima. Então assim vai deixar, manter que meu brigadeiro esfrie e depois fique cremoso sem criar nenhuma película em cima, tá bom? Agora vamos, o brigadeiro já tá frio, vamos para a montagem desse bolo. Como eu já falei no início desse vídeo, esse bolo vai ter 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura. Olha, reparei bem a textura desse meu brigadeiro de leite ninho. Olha só a cremosidade, ele tá bem cremoso, firme, no ponto certo que deve ser, tá? Esse bolo eu vou montar ele com uma massa mista, massa de baunilha e de chocolate. Começo colocando o primeiro disco de massa de baunilha, vou molhando com a minha calda neutra no sabor baunilha também, seguindo o que minha cliente me pediu. E venho colocando esse brigadeiro de leite ninho, que é uma delícia, tudo de bom, super cremoso. Repare bem a quantidade que rende esse brigadeiro para esse bolo. O bolo vai ficar bem recheado, tá? Numa proporção legal para corte, vai ficar bem recheado, não vai ficar aquele exagero de recheio e nem aquele recheio bem fininho, qual ninguém merece, tá? Ficar uma camada bem bacana. Esse bolo ele vai levar 2 camadas de brigadeiro de ninho e uma de doce de leite com gota de chocolate. Aí vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá? O meu doce de leite é aquele leite condensado cozido na panela de pressão, e eu uso aquelas gotinhas de chocolate, né? Chamadas que chips, que chamam, né? E da marca Top da Arud, que é maravilhosa, né? No sabor chocolate.
Reparem que eu vim com o disquinho da massa de chocolate, coloquei por cima do meu brigadeiro de leite ninho e venho molhando esse bolo com a calda de chocolate. Sim, eu molho para cada bolo, assim eu boto com sabor, para realçar mais o sabor. Vocês verem que realça o sabor da massa e a massa continua pretinha. Eu não uso calda de baunilha na massa de chocolate, não. Eu prefiro manter a calda de chocolate. Dá mais trabalho fazer duas caldas diferentes? Dá mais trabalho, mas tem um diferencial e você pode estar cobrando nisso, né? Quanto mais trabalho for, mais você pode estar cobrando nisso e você tem que ter o seu diferencial, né? E aí eu tô colocando o meu doce de leite, que é aquele leite condensado cozido na panela de pressão. Repare que tá firme, tá no ponto ótimo e ideal. Veem que tá bem generosa a camada. Comigo não tem mendigaria de recheio, né? Todos que me conhecem sabem que meus bolos são bem recheados e vale a pena o preço que eles pagam, um preço justo, né? Pela qualidade. E agora eu vou vir colocando as minhas gotinhas de chocolate. É um carro-chefe aqui na minha confeitaria, todos gostam muito desse recheio, né? De doce de leite com gotinha de chocolate. Olha, reparem, essas gotinhas são forneáveis também, você pode estar colocando na massa do bolo. Eu uso no meu recheio de doce de leite, é o que eu uso para confeitar também bolos caseiros. Também eu uso também, às vezes, no brigadeiro frio, também você pode estar colocando essas gotinhas também, pode dando uma textura. Ou até mesmo picando um próprio chocolate, colocando no brigadeiro também. Usa a sua criatividade, o céu é o limite. E assim eu vou espalhando, né, afundando essas gotinhas no doce de leite. Vou raspando tudo, não deixo sobrar nada. Aí coloco mais o disco de massa. Repare bem que já o disco de massa já está rente, né, ao aro, que esse aro ele é 10 centímetros de diâmetro, 10 centímetros de altura, desculpa. 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Aí eu venho molhando com minha calda de baunilha. Aí repare que tá bem rente. Se eu fosse fazer um bolo com 2 camadas de recheio, já seria nesse tamanho, mas os meus bolos são mais altos, né? Então, o último disquinho de massa ele fica para fora mesmo, porque ele tem 12 só de massa e recheio, o meu bolo de altura, né? Fora quando coloca a cobertura de chantilly, que ainda dá uma aumentada. Aí, meus bolos são bem altos. E assim eu vou finalizando com o brigadeiro de ninho, tá? Aí vocês vão ter uma noção legal, né? Como eu tô espalhando o meu recheio, vocês vão ver a espessura. Eu não trago muito pra ponta, né? Vocês costumam ver aqui quando eu tiro, geralmente removo o aro, vocês veem que na ponta não tem muito recheio. Não trago muito recheio pra ponta pra não criar aquelas barriguinhas, o recheio não empurrar a cobertura, a blendagem, não empurrar o chantilly, nada disso. Então eu trago bem mesmo, deixo bem no meio, deixo mais ou menos com 1 centímetro de espessura assim em volta para não vir muito. Às vezes acontece de passar um pouquinho, mas não em tudo. Vocês reparem que não em tudo, porque assim que eu coloco o último disco de massa, o peso da massa também, né, faz o recheio se espalhar mais, né? E assim eu finalizo com a minha massa de chocolate, com bolo de chocolate, molho em cima. A parte de cima eu não molho muito, porque eu vou cobrir com chantininho, né? Então não pode se molhar muito o bolo de cima, porque senão acaba se quebrando, fica difícil quando você vai cobrir com chantilly. Às vezes ele fica soltando um pedacinho se você molhar demais, tá? E essa massa de chocolate, ela já tem umidade, é uma massa ótima, ela não é uma massa seca e não necessita tanto daquele bolo muito úmido, tá? E assim eu vou deixar esse bolo descansando, vou cobrir, né, com plástico, vou embalar bem ele e vou deixando ele descansando na geladeira por 12 horas,